Mesmo sendo amplamente recomendada por cientistas, o uso de máscara para proteção contra o coronavírus foi questionada por parte da sociedade e por políticos durante a pandemia. Agora, com a vacinação em andamento, a defesa pela supressão do item de proteção foi maximizada. Na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o ministro de Saúde, Marcelo Queiroga, iria emitir um parecer para desobrigar o uso de máscara por aqueles que foram vacinados e já contaminados pela Covid-19. A medida contraria protocolos médicos, que recomendam a proteção contra o risco de reinfecção e escape das vacinas que estes grupos ainda correm. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o Brasil registrou mais de 2.500 mortes pela doença em 24 horas. Hoje, o país soma mais de 487 mil vidas perdidas pelo coronavírus. O Direto ao Ponto vai discutir a importância do uso de máscaras para frear o contágio do coronavírus e qual o cenário epidemiológico propício para a mudança nesta proteção. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse em discurso, abre aspas, a quarentena é para quem está infectado, não é para todo mundo, porque isso destrói empregos, mata de outra forma o cidadão, fecha aspas. Horas após o anúncio do presidente, o ministro da Saúde se manifestou e disse que o parecer citado por Bolsonaro ainda está em estudo. Confira um trecho. O presidente acompanha o cenário internacional, vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras. O presidente me pediu que fizesse um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil. Então vamos atender essa demanda do presidente Bolsonaro, que está sempre preocupado em pesquisas em relação à Covid. No dia posterior, na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro recuou da posição. Ao deixar o Palácio da Alvorada, ele repetiu que pediu ao ministro de Saúde, Marcelo Queiroga, um estudo sobre o tema. Mas, ao contrário do que afirmou ontem, a decisão final caberá ao ministro e, principalmente, a governadores e prefeitos. No entanto, a recomendação de especialistas é de manter o uso de máscara tanto para os já recuperados da Covid como aqueles que foram totalmente imunizados. Entre os motivos está o fato de que variantes do coronavírus têm maior potencial de escapar de anticorpos naturais ou produzidos em resposta a vacinas. Além disso, nenhuma vacina tem 100% de eficácia contra a Covid-19, o que possibilita que imunizados adoeçam e transmitam a doença a familiares e amigos. Em alguns países, como os Estados Unidos, que têm altos índices de população vacinada, o que não é o caso do Brasil, o uso de máscaras foi flexibilizado. 42% da população americana já foi totalmente imunizada com as 2 doses. No Brasil, a taxa é de 11%. Em nota enviada direto ao ponto, a secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman, defendeu o uso de máscara mesmo com cobertura vacinal avançada. A máscara, segundo ela, ainda é necessária e usou como exemplo o cinto de segurança nos veículos, que já foi incorporado ao dia a dia. Ela afirma que o uso de máscara precisa ser rotineiro, como forma de proteção individual e do próximo, que a atitude é empática de cuidado com a saúde e de todos. Já a Secretaria de Saúde de Porto Alegre diz que tem defendido firmemente o uso de máscara como proteção individual e coletiva desde o início da pandemia. O mesmo vale para o distanciamento social e regras gerais de protocolos sanitários. A pasta afirma que continua convicta sobre a importância destas medidas. Para falar sobre o uso de máscaras e os sinais que indiquem a flexibilização do item, eu recebo o infectologista do Hospital Conceição de Porto Alegre, Fabrício Mota. Fabrício, muito obrigada pela disponibilidade de ter essa conversa hoje. Fabrício, por que o Brasil ainda não pode relaxar o uso de máscaras assim como os Estados Unidos está fazendo? Então, no Brasil ainda está um pouquinho longe da vacinação com 2 doses, né? Então, as pessoas totalmente vacinadas
Os Estados Unidos está bem à frente nesse quesito. De qualquer forma, o que os Estados Unidos fez nesse momento foi simplesmente diminuir um pouco a necessidade nos ambientes abertos, né? Ele ainda recomenda a utilização das máscaras em ambientes internos, né, que eles chamam de indoor. Então, a gente ainda precisa evoluir bastante ainda na vacinação completa da população brasileira, para a gente começar a ir reduzindo um pouco a obrigatoriedade da máscara em ambientes abertos. Uhum. Mas como os cientistas vão saber quando esse momento chegar? Tem alguma... Imagino que não tem uma conta, né, um modelo, assim, mas qual é os sinais que a gente vai começar a ter para começar a flexibilizar o uso da máscara? A gente vai precisar ter, primeiro, uma grande parte da população, toda a população, né, não só a população, digamos, sobre risco, como dizem, né, vacinada completamente. Esse é o primeiro índice que a gente precisa alcançar, né, em que a gente teria uma dificuldade do vírus seguir transmitindo entre as pessoas. Quando a gente fala de vacinas, esses números geralmente ele atinge, a gente tem um controle da doença, geralmente a gente fala em 85%, 90% da população vacinada daquela vacina. É assim que a gente conseguiu controlar a maioria das doenças preveníveis por vacina. Quando a gente atinge esse número, e a gente está bem longe ainda disso, né? A gente tem estados com 11%, 12% de 2 doses da vacina realizadas. Quando a gente atingir esse número, a gente vai começar a ter uma diminuição da transmissão do vírus, né? Como a gente vê os dados, por exemplo, da população de Serrana, onde foi feita uma vacinação em massa, né, da população da cidade, em que reduziu drasticamente a transmissão de casos de doença grave e óbito na população. Então a gente precisa avançar muito na vacina para a gente começar a pensar em redução das medidas protetoras, não só a máscara, mas também o distanciamento, o uso do álcool gel. E é possível que as variantes, por exemplo, retardem ainda mais esse tempo? O medo que se tem com relação às variantes é que a gente sabe que quanto mais lento a gente é no controle de uma doença, mais a gente dá chance para que aquele vírus, apenas, ele vá apresentando modificações naturais, né, ao longo da sua replicação, e vão surgindo variantes. Quanto mais rápido a gente for com relação à vacina, e é por isso que a gente nota países desenvolvidos também se preocupando com os outros países que ainda não atingiram a vacinação, né? Não estão conseguindo ir além na vacinação. Por isso, o grupo do G7 se reuniu recentemente para também doar vacina para outros países, porque eles precisam que os países em desenvolvimento também evoluam rapidamente, porque as variantes vão também prejudicar eles, né? Mesmo que eles atinjam rapidamente a população deles vacinada, os Estados Unidos, e a Alemanha, a França, se eles estiverem totalmente vacinados, não adianta se o resto do mundo não estiver vacinado, porque as variantes vão seguir aparecendo e daqui a pouco alguma variante dessa possa escapar a vacina e aí também vão estar correndo novamente atrás. Certo. Ô, Fabrício, começando a falar um pouco sobre os tipos de máscaras. A escolha da máscara, ela interfere diretamente neste tempo que a gente pode demorar para começar a flexibilizar, enfim, ter um cenário um pouco mais controlado, mais equilibrado. Devemos ainda, ou cada vez mais, estar atento nessa escolha. A gente vê hoje que as pessoas também começam a optar pelo uso de 2 máscaras. Isso é fundamental ainda pensar? Então, eu acho que cada máscara tem seu impacto, né? Então é melhor usar a máscara do que não usar. E quando a gente, dependendo do grau de exposição que a gente tem, as máscaras que protegem contra aerosol, né, que são aquelas máscaras PPF2 ou N95, elas, digamos, são as melhores máscaras para proteção, né? Quando a gente não utiliza elas, a gente vai usar máscara de pano, e aí aquela recomendação atual que poderia se utilizar uma máscara cirúrgica embaixo dela para aumentar a proteção, aí quando a gente não está usando a melhor máscara, né? Porque a N95, a PPF2, ela vai ter a melhor proteção contra o aerosol, né? Então, a pessoa que circula em ambiente fechado, pega ônibus,
trabalham em locais onde existe circulação, pessoas que trabalham em atendimento de saúde, ou que tem uma circulação de pessoas, né, um ambiente de comércio muito intensa, elas vão estar melhor protegidas usando essas máscaras PPF2 e 95. Não tendo a condição de utilizar essas máscaras, principalmente pessoas que têm fatores de risco importante, obesidade, idade avançada, o uso de 2 máscaras, né, usando uma de pano, mas usando sobre ela a máscara cirúrgica, vai ter uma proteção maior do que simplesmente usar máscara de pano. E sempre lembrando da troca, né, porque às vezes a gente utiliza a mesma máscara por tempo prolongado, não faz a limpeza dela, né, essa máscara ela vai se contaminando às vezes, até quando a gente encostando nela, que não deveria. Então é importante fazer a troca, fazer a limpeza dessas máscaras de pano que a gente utiliza também. A PFF2, qual é o tempo de uso máximo dela? Então, antigamente a gente utilizava ela somente para doenças que não tinham essa transmissão, digamos, por contato. Então, os estudos que foram realizados na pandemia permitiram utilizar elas até 7 dias, né? Desde que bem acondicionada, né? Se recomenda que depois do uso se coloque ela, por exemplo, dentro de um saco de papel, né? Porque a gente coloca em saco plástico, ele mantém a umidade, essa umidade vai deteriorando a máscara mais rapidamente, e desde que a gente não tenha tido nenhuma contaminação, né, durante o uso. Por exemplo, digamos que inadvertidamente está no ônibus e alguém espirra em direção à máscara e a gente se protege, mas aquela máscara vai estar contaminada. Aí é melhor trocar ela mesmo antes dos 7 dias de uso. Certo. Ô, Fabrício, para a gente concluir, a flexibilização de máscaras pode trazer uma interpretação equivocada de que a pandemia acabou e que prejuízos isso pode trazer? Nós estamos num cenário ainda em que a gente tem uma população ainda 12, 13, 15% com 2 doses da vacina, então a gente está muito longe. A gente tem ainda dentro da epidemia diária, né, a gente tem números ainda elevados, a gente está com as UTIs com 85, as unidades por cento de ocupação, alguns lugares beirando 100%, a gente tem um número diário de casos novos ainda elevado. Então, hoje a gente não deveria estar falando ainda em flexibilizações dentro do nosso país, a gente deveria seguir o uso das máscaras, a gente devia tentar manter o distanciamento e o uso do álcool, higienização de mãos com frequência. Então, a gente não tem ainda um momento adequado para falar em qualquer tipo de flexibilização. O que acontece? Os Estados Unidos começou a flexibilizar, mas ele baseado num número grande da população deles vacinada e com vacinas que nos estudos mostraram uma diminuição grande de doença, né? Então, aquele paciente que mesmo não teria doença grave, mas também não teria doença. Então, a vacina da Pfizer, a vacina Moderna, os estudos mostraram isso. Então, eles permitiram já essa flexibilização de máscaras em ambientes abertos. Então, quando a gente faz uma orientação de talvez não utilizar máscara de uma forma não organizada, isso traz uma recomendação totalmente equivocada para a nossa população. Certo, Fabrício. Muito obrigada pelos esclarecimentos e boa semana. Tá, tudo de bom aí. Obrigado. O Direto ao Ponto fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e edição de Ali Falencar. Até a próxima!